Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui de novo, né? Podemos ouvir a palavra de Deus, ouvir hinos e também orar ao nosso Deus, né? Levar até Ele os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e mostrar, assim com as nossas orações, que nós somos dependentes do nosso Deus o tempo todo. Eu gostaria, irmãos, de pensar no domingo passado foi Dia dos Pais, né? E um texto que eu tenho meditado bastante e entendido algumas coisas muito preciosas da palavra de Deus é no Sermão do Monte. Já faz algum tempo que eu tenho estudado esse texto. Esse é um dos sermões mais famosos, né, das Escrituras. O Senhor Jesus leu, pregou, né, esse sermão pelo menos duas vezes, né, em situações diferentes, e em alguns fragmentos desse sermão nós encontramos também em outros evangelhos, mas há algo precioso nesse sermão que eu notei recentemente. Ele fala de várias coisas, né? Esse sermão nos ensina muitas coisas preciosas a respeito do reino de Deus, mas esse sermão também nos ensina muito a respeito da paternidade de Deus. E o tempo todo o Senhor Jesus se refere a Deus como o nosso Pai Celestial. Então, há algumas coisas aqui nesse sermão que nos ensinam sobre a paternidade de Deus, e sem dúvida, a paternidade de Deus é um dos assuntos centrais desse sermão, mas que também nos ensinam sobre como nós devemos viver sendo filhos de Deus. E para isso nós vamos ler, então, eu gostaria de pensar apenas alguns dos aspectos da paternidade de Deus aqui nesse sermão. Há outros, né, e se o Senhor permitir, em outro momento nós olharemos para eles, mas vamos ler o Sermão do Monte ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 18. Então, Mateus 6, versículos 1 a 18. Eu vou colocar aqui e a gente acompanha a leitura, então, na tela. E o texto nos diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará.
E que o Senhor, mais uma vez, nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra nessa noite. Irmãos, algo que nós precisamos pensar bastante nesse texto é que ele não nos fala, como já disse, apenas a respeito da paternidade de Deus, mas ele também nos fala como nós, que somos chamados de filhos de Deus, devemos viver em relação ao nosso Pai Celestial. Vamos nos lembrar que a palavra de Deus afirma que todos aqueles que receberam a Cristo, que creram no seu nome, esses são chamados de filhos de Deus. Há uma grande diferença em ser filho de Deus genuinamente e ser criatura de Deus ou filho de Deus por criação, né? Nós somos filhos de Deus porque cremos em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Veja que a palavra de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 12, nesse famoso texto, diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascemos filhos de Deus, né? Nos tornamos filhos de Deus. Filhos por adoção, quando nós cremos em Cristo. Há um outro texto também muito precioso, que está ali em Mateus capítulo 9, no versículo 14. Alguns pais estavam levando crianças para o Senhor Jesus Cristo, e os discípulos estavam expulsando essas crianças de lá, e o Senhor diz o famoso versículo: deixem vir a mim os pequeninos, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, porque das tais é o reino de Deus. O Senhor Jesus não está dizendo literalmente que o reino de Deus pertence a todas as crianças ou pertence apenas às crianças, mas ele está dizendo o reino de Deus pertence aos que são como crianças. E o Senhor está destacando algumas características que nós precisamos imitar das crianças para sermos cidadãos do reino, né? A humildade, a dependência, o reconhecimento da fragilidade que nós precisamos ter. Então, nós somos feitos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E é maravilhoso quando nós lemos todo o Sermão do Monte, o Senhor Jesus se referindo o tempo todo a Deus como sendo o nosso Pai. Há algumas coisas que ele nos ensina aqui nesse trecho aqui que nós lemos. E o Senhor está ensinando, depois de falar sobre a interpretação correta da lei, no capítulo 5, quando o Senhor Jesus começa o sermão com as 9 bem-aventuranças, depois passa a falar sobre ser sal, ser luz, fala sobre o cumprimento da lei. Depois ele nos ensina também sobre como nós devemos entender a lei do ponto de vista divino. E é muito precioso ler o que o Senhor Jesus ensina ali. Ele faz uma comparação o tempo todo entre o ensino dos fariseus, dos mestres da lei, e o ensino verdadeiro, né? O que os mestres da lei falavam e o que o Senhor Jesus falou são coisas bem diferentes. O Senhor Jesus nos ensina a ler a lei da maneira correta, a entendê-la da maneira correta e a praticá-la da maneira correta também. Mas aí no versículo 1 do capítulo 6, o Senhor Jesus agora fala de prática, né? Ele fala de exercer a nossa justiça diante dos homens. E o que seria exercer a nossa justiça diante dos homens, né? Fazer as coisas que nós fazemos para o Senhor diante das pessoas, né? A fé prática que é esse exercer a justiça diante dos homens. Antes disso, nós precisamos também pensar que quando o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte o tempo todo que Deus é o nosso Pai, subentende que esse sermão está sendo dirigido àqueles que creem, aos cidadãos do reino. É óbvio que esse sermão ele pode ser lido por todos, mas esse sermão se aplica diretamente aos que são filhos de Deus, aqueles que têm Deus como seu verdadeiro Pai. E só o fato de Deus dar-nos o poder de sermos feitos seus filhos é um ato de misericórdia. Deus é o Pai da misericórdia. E quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos isso. O Salmo 103, o famoso Salmo da Misericórdia, né, que diz que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, né, não nos repreende perpetuamente, mas assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia de Deus para aqueles que o temem. Aí o Salmo vai dizer: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos seus. Irmãos, Deus é o Pai da misericórdia. E Ele tem misericórdia de nós. Ele é aquele que abre as portas do reino para nós. Nos chama de seus filhos.
nos dá o poder, o privilégio de sermos feitos seus filhos. Mas Deus também é o Pai que nos conhece profundamente o nosso coração. É por isso que o Senhor Jesus então vai falar da prática da justiça. E logo no versículo 1, ele cita implicitamente aqui os fariseus, aqueles que tinham o desejo, o objetivo único de serem vistos pelos homens. Mais para frente, o Senhor Jesus vai chamá-los de hipócritas. Né? Chamá-los de hipócritas. Porque o desejo deles era mostrar uma aparência de piedade. Com as suas obras, com os seus atos, eles queriam mostrar para as pessoas que eram piedosos, mais piedosos do que elas. E o Senhor Jesus vai chamá-los de hipócritas, não à toa, porque o termo hipócrita ele significa literalmente alguém que atua, um ator ou uma atriz. Isso significa ser hipócrita. É exatamente essa ideia. Os fariseus gostavam de mostrar para as pessoas aquilo que eles não eram. Eles incorporavam um papel. O Senhor Jesus diz que nós devemos nos reter de fazer a nossa justiça para sermos vistos pelos homens, como faziam os hipócritas e fazem até hoje. E aí o Senhor Jesus vai falar inicialmente de duas práticas. A primeira delas é o dar esmolas, ou ofertar. E o Senhor Jesus começa dizendo, quando, pois, deres esmola, está no versículo 2, não toques trombeta diante de ti. Essa é uma expressão bastante interessante, né? O Senhor Jesus está querendo dizer, não chame a atenção para o fato de dar esmola ou de fazer a sua oferta. Isso lembra muito algo que realmente aconteceu nos dias do Senhor Jesus, e ele estava lá para ver e comentar, né? Lá em Lucas capítulo 21, e também no texto paralelo, Marcos capítulo 12, nós lemos a respeito de uma viúva pobre, né, que deu tudo aquilo que ela tinha. E os ricos chegavam para depositar, né, e o Senhor Jesus vê tudo aquilo, e aí ele fala sobre a oferta daquela viúva pobre. Mas, irmãos, muitas vezes nós lemos esse texto, e aqui eu quero apenas abrir um parêntese, porque, claro, que esse texto mostra nitidamente que os ricos, os fariseus, os hipócritas, gostavam de ir ao gasofilácio e despejar ali grandes quantidades de dinheiro, para que as pessoas vissem e achassem que eles eram extremamente generosos. O objetivo deles era serem vistos pelos homens. Isso me lembra muito do que os nossos homens ricos de hoje ainda fazem. Né? Os homens que querem fazer caridade hoje gostam de fazer isso à luz do dia, gostam de fazer isso para que todo mundo veja, para que isso traga para eles algum benefício. Muitas vezes até fazem isso com o objetivo de melhorar sua imagem pública e assim ganhar mais dinheiro ainda. Isso ainda é verdade nos dias de hoje. Isso muitas vezes pode ser verdade nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos fazer algo para aparecer diante dos homens, para chamar atenção para nós. E o Senhor Jesus não estava observando os ricos fazendo essas coisas ali. E essa viúva pobre vai e coloca algumas moedinhas ali. Tudo aquilo que ela tinha, todo o seu sustento. Eu quero apenas abrir um parênteses nesse texto, irmãos, porque eu sempre li esse texto pensando que o Senhor Jesus está apenas elogiando o que aquela viúva pobre fez. Mas lendo todo o contexto, e principalmente lendo as expressões do original, o Senhor Jesus está usando um tom aqui muito mais de indignação do que de admiração. O Senhor não está apenas elogiando aquela viúva, mas o Senhor está indignado com o que ele está vendo. E eu quero explicar aqui. O Senhor não está indignado com a oferta da viúva pobre, mas com o que estava acontecendo naquele contexto. A divisão de capítulos e versículos da Bíblia nesse ponto aqui dificulta para que nós entendamos um pouco o contexto. Mas tanto o texto de Marcos quanto o texto de Lucas, se nós voltarmos no capítulo anterior, no capítulo 20, no caso de Lucas, e lermos o versículo 47, o Senhor Jesus está dizendo assim, está fazendo duras repreensões aos fariseus. E ele diz no versículo 45, voltando mais um pouquinho, diz assim: ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas
que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, note o fluxo da narrativa. O Senhor Jesus está repreendendo os escribas porque eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles tomavam as casas das viúvas. Eles deixavam as viúvas pobres sem terem com o que pagar para depois poderem tomar as suas casas. Essa era a prática dos escribas, a prática dos fariseus. Então o Senhor Jesus está indignado com o que ele está vendo quando aquela viúva pobre vai ali e deposita todo o seu sustento, porque a próxima etapa, o próximo ato que aconteceria com ela seriam os escribas, aqueles mesmos que gostavam de mostrar para os homens que eram ricos com as suas ofertas, eles iriam tomar a casa daquela viúva. Então, olhando um pouco mais para o contexto, nós notamos, é óbvio que a oferta daquela viúva foi sincera, ela deu tudo o que ela tinha e ela não fez isso com o objetivo de mostrar para os homens que ela era rica, porque isso não era verdade. Mas o Senhor Jesus está indignado com o fato de que os escribas estavam se aproveitando de uma viúva pobre, fazendo com que ela desse todo o seu sustento. Coisa que a palavra de Deus não nos recomenda fazer, né? E coisa que muitos dos charlatões hoje estão aí incentivando os pobres, principalmente, a fazer, dar todo o seu sustento para eles, com promessas vagas de que Deus vai abençoar a vida deles por isso. Isso não é verdade, né, irmãos? Muitas vezes nós olhamos para textos como esse e percebemos que as coisas que nós vemos nos nossos dias não são tão novas assim. Mas voltando ao ponto central, o Senhor Jesus então está falando de dar ofertas e que isso não deve ser feito com o objetivo de chamar a atenção para nós. E aqui há um princípio geral que se aplica para tudo que nós fazemos. Porque depois o Senhor Jesus vai citar também o jejum, que os fariseus, os hipócritas, também gostavam de mostrar para as pessoas que estavam jejuando, que estavam sofrendo, que estavam se privando de comida, com o fim de estampar ali uma piedade falsa. Irmãos, não pode ser o nosso objetivo viver uma vida cristã apenas para impressionar pessoas, viver apenas uma aparente piedade. Por quê? O Senhor Jesus está dizendo aqui, porque o teu Pai vê em secreto e te recompensará em secreto. Veja que, depois de dizer aquilo que os hipócritas fazem, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se eles querem ser vistos pelos homens, estão sendo vistos pelos homens. Se eles querem a aprovação dos homens, estão tendo a aprovação dos homens. Mas a aprovação dos homens, irmãos, não significa a aprovação de Deus. E, via de regra, na maioria das vezes, a aprovação da maioria dos homens significa a reprovação de Deus. É um pouco disso que Tiago quer dizer quando ele diz que a amizade com o mundo, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas veja, os hipócritas já receberam a recompensa deles. Mas em seguida, o Senhor Jesus diz: tu, porém, e que ele fala conosco, com aqueles que são cidadãos do reino, com aqueles que são filhos de Deus, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, ou não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aqui há uma hipérbole, né? O Senhor Jesus não está dizendo para que a gente pegue qualquer valor sem saber, sem olhar para aquilo e dê. Né? Isso é irresponsabilidade. O Senhor Jesus está usando uma hipérbole para dizer que nós devemos fazer as coisas em secreto, porque o nosso Pai vê em secreto e nos recompensará de acordo com o nosso coração. Então, irmãos, nós não devemos ficar aqui buscando a aprovação dos homens, mas do nosso Pai Celestial, porque Ele conhece o nosso coração. Nós não podemos enganar a Deus. Os homens podem pensar que nós estamos fazendo algo por generosidade, mas nosso Deus conhece o nosso coração. Então, o que se destaca aqui em primeiro momento é que Deus é o nosso Pai Celestial, que conhece profundamente o nosso coração. E para nós nos relacionarmos com Ele, nós devemos nos relacionar com pureza de coração. Nós devemos nos relacionar com Deus fazendo as nossas obras aqui, sim, ofertando, orando, né? Mas fazendo isso entre nós e Deus.
As pessoas buscam a aprovação dos homens, não terão a aprovação de Deus. Um outro ato que o Senhor Jesus destaca aqui é sobre a oração. E aí ele diz no versículo 5: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. E mais uma vez, uma prática muito comum dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, era fazer longas orações, fazerem orações em voz alta, em lugares públicos para serem vistos pelos homens. E aqui nós nos lembramos mais uma vez de um outro texto, né? Lá em Lucas 18, o Senhor Jesus conta a parábola de um fariseu e de um publicano que estavam orando. E o fariseu, com toda a sua pompa, orava em voz alta, né? E esse texto, o Senhor Jesus ilustra para nós como eram as orações dos fariseus. E esse fariseu, no caso, orava dizendo: graças te dou, ó Pai, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens que roubam, que fazem pecados terríveis contra o Senhor, nem mesmo como este publicano, né? Mas eu dou esmola, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Enfim, esse homem humilhava o publicano que estava perto dele e fazia isso em voz alta. Mas o publicano orava de si para si, ele não orava em voz alta. E dizia: Senhor, se propício a mim, que sou um pecador. E o Senhor Jesus diz qual dos dois saiu justificado dali. Essa parábola nos ensina um pouco a respeito disso também. Note que uma das coisas das quais o fariseu se gabava na sua oração era o fato dele dar esmolas, o fato dele dar dízimo. As coisas caminham juntas aqui também no Sermão do Monte. Lá também no texto que eu citei, né, de Lucas, no capítulo 21, quando o Senhor Jesus fala da oferta da viúva pobre, ele também diz lá no capítulo 20, versículo 47, né, que os escribas devoram as casas das viúvas, depois fazem longas orações. As coisas caminham juntas, porque no final das contas, tudo gira em torno de mostrar uma falsa piedade. Os fariseus mostravam uma falsa piedade, dando esmola, dizendo para os outros que eram bons, orando em voz alta, se vestindo de uma forma bastante característica. Depois o Senhor Jesus também os repreende por usar os seus filactérios com o texto de Deuteronômio capítulo 6 e querer mostrar uma falsa piedade. Irmãos, a grande lição aqui é: o nosso Pai vê em secreto, o nosso Pai vê o nosso coração, o nosso Pai sabe das nossas necessidades também. E veja o que o Senhor Jesus também continua dizendo: quando nós formos orar, nós não devemos ser como os hipócritas, mas nós também não podemos ser como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus. E depois de citar os hipócritas, o Senhor cita também a prática dos gentios. No versículo 7, eles usam de vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E aqui há uma menção daqueles que não conhecem a Deus, dos pagãos, né, do paganismo, que vive repetindo rezas e coisas mais. Não estou nem citando o catolicismo romano, mas aqui a ideia do Senhor Jesus são os cultos pagãos. Na época do Senhor Jesus não havia o catolicismo romano. E os pagãos gostavam de fazer diversas repetições. Lembre-se de Elias contra os profetas de Baal, os profetas ali repetindo diversas vezes a mesma frase, a mesma coisa, esperando que o seu Deus fosse acudi-los porque eles estavam repetindo. Veja o que Jesus fala a respeito disso. Ele diz: porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade. Irmãos, há uma grande diferença entre os falsos deuses e o nosso Pai. Porque o Pai conhece, o Pai se relaciona, o Pai se importa, o Pai dialoga, e a oração é um diálogo com Deus. Não se trata de vãs repetições, porque nós não estamos falando com um ídolo, nós não estamos falando com alguém que nós não conhecemos, nós estamos falando com o nosso Pai, aquele que nos conhece, aquele que se importa. E veja que Jesus diz também, no versículo 6,
Ele diz: tu, porém, quando orares, ao contrário dos fariseus que gostam de orar publicamente, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, ah, não é a palavra quarto aqui não é bem uma boa tradução, né? Entendam bem, não estou criticando a palavra usada aqui. Na verdade, é a melhor palavra que poderia ter sido usada para que nós talvez entendamos um pouco melhor o que está sendo dito. Mas ela não tem muito a ver com a expressão no original. A expressão no original aqui é cripta. Eu não falo de um quarto. Cripta é um lugar extremamente fechado, reservado, não tem janela. A cripta dá a ideia de um sepulcro mesmo, um lugar da onde nada sai dali, né? Um lugar reservado, um lugar que não tem janelas. Os tradutores optaram por quarto porque as casas dos pobres nos dias de Jesus não tinham janela, elas tinham apenas uma porta de entrada. Mas a ideia aqui é que nós devemos orar de maneira secreta ao nosso Pai. E aqui o Senhor Jesus não está repreendendo a oração pública num contexto de reunião. Não é isso que está sendo dito. Mas, ao contrário da ideia dos fariseus de se mostrarem nas sinagogas e nos cantos das praças, nós devemos ter uma atitude de intimidade com o nosso Deus. Quando nós formos orar, nós devemos ter o nosso momento reservado com Deus, privado com Deus, e em secreto com Deus. Teu pai que está em secreto, ele vem em secreto. A ideia aqui é de eximir e fugir de tudo aquilo que queira chamar a atenção para nós ou a glória para nós. Não orar para ser notado, não orar para ser visto, não orar para que as pessoas olhem e vejam e digam: nossa, como aquela pessoa é piedosa. Mas orar de maneira íntima ao Pai, porque o Pai está em secreto e ele vê em secreto. E em seguida, o Senhor Jesus ensina, então, não apenas a nossa postura de oração, ou seja, orar em secreto, orar sem o objetivo de ser notado, de ser visto pelos homens e ser exaltado pelos homens, e orar também pessoalmente, porque o nosso Deus é o nosso Pai e não devemos orar com vãs repetições, mas o Senhor também nos ensina, então, como orar. E aí ele nos ensina aquela bela oração, né? Que está nos versículos 9 até o 15. Eu vou parar por aqui, nosso horário já foi. Se o Senhor permitir, então, na semana que vem, nós continuamos esse ponto e vamos olhar para essa oração tão preciosa que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas que nós pensemos nisso, irmãos. Deus é o nosso Pai, o Pai da misericórdia, o Pai que se importa conosco, o Pai que está vendo tudo que nós fazemos, o Pai que está olhando para nós, que conhece nosso coração, que deseja que nós nos relacionamos com Ele com sinceridade. E que assim seja. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos andar em sinceridade para a honra e glória do nosso Deus. Amém.